Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quinto ano do Colégio Emaús. Quinto ano, essa aula será apenas correção das atividades que eu deixei na aula anterior. São as páginas do livro 152, 153, 155 a 158. E também tem algumas atividades complementares. Na página 152 e 153, está falando sobre o processo de povoamento e ocupação da região centro-oeste. Número 1 está falando o seguinte: escreva 2 fatores que favoreceram o crescimento da população urbana no centro-oeste. Vamos relembrar, né, que a região centro-oeste ela é a segunda região mais urbanizada do Brasil, ficando atrás apenas da região sudeste. Quando eu falo mais urbanizada, é que tem uma grande população vivendo nas cidades. Na região centro-oeste, cerca de 88% da população reside nas cidades. Lembrando que a região que apresenta maior concentração populacional, maior densidade demográfica, né, é a região do Distrito Federal. A população também ela está concentrada nas capitais. Então, a região centro-oeste ela apresenta um grande vazio demográfico, né? Ela é uma região, quinto ano, que começou a ser povoada, começou a ser ocupada, né, com mais intensidade ainda no século XXI. Então, quais foram os fatores? O êxodo rural, causado pela modernização agrícola, né, pelo uso de maquinários na lavoura, lembrando que o êxodo rural é a saída do campo para a cidade, e pela concentração de terras, ou seja, a concentração fundiária, né, grandes propriedades, extensas propriedades concentradas nas mãos de poucas pessoas. E um outro fator também foi a construção de Brasília, que atraiu vários migrantes de todo o Brasil para o entorno, né, do plano piloto de Brasília para trabalhar na construção. E outros migrantes também à procura de melhores condições de vida. Número 2. Por que se afirma no texto que a região era um vazio demográfico? Vamos lá. Era uma região pouco povoada. Tinha uma baixa densidade demográfica, né? Ou seja, poucos habitantes por quilômetro quadrado, com a população concentrada nas capitais dos estados, né? Não podemos esquecer isso. Número 3. A urbanização trouxe para o centro-oeste problemas característicos de outras áreas urbanas do Brasil. Que problemas são estes? Vamos lembrar que a urbanização acelerada, a urbanização descontrolada, né, e a falta de um planejamento urbano vai trazer sérios problemas à sociedade, sérios problemas ambientais. Estes problemas ambientais são poluição e lixo, né? Descarte de lixo em locais inadequados, problemas sociais e econômicos como pobreza, desemprego e desigualdade social. Tudo isso gerado, gente, pela falta de infraestrutura, né? Muitas pessoas em direção a um mesmo local, não tem infraestrutura adequada para todo mundo, não tem moradia para todo mundo, não tem emprego para todo mundo. Então, as desigualdades sociais só tendem a aumentar, principalmente também quando a gente pensa na carência de investimentos públicos nos setores sociais, como educação, como saúde, como saneamento básico, e medidas também como transferência de renda para aquelas populações mais pobres, para aquelas populações mais carentes. Página 155. Brasília é uma cidade planejada. O que você entende dessa afirmação? Cidade planejada, gente, é aquela cidade que cresceu com um objetivo, com um fim. É aquela cidade que foi pensada para existir. Não é aquela cidade que nasceu do crescimento populacional, que se desenvolveu da instalação de uma indústria, né? Ela foi pensada para existir. Então, uma cidade planejada, ela é construída de acordo com uma ordem pré-estabelecida, com um objetivo. É uma cidade que possui um planejamento urbano e de ocupação,
Por exemplo, a cidade de Palmas, né, em Tocantins, que é a capital do Tocantins, inclusive, ela foi uma cidade planejada. Ela foi uma cidade planejada para fazer o povoamento dessa região, para fazer a ocupação dessa região. Quais eram os objetivos dos planejadores de Brasília ao construir a nova capital? Incentivar a ocupação humana e econômica do Brasil Central e afastar o povo das decisões de poder. Sem contar também que tinha uma ideia pessoal de fazer a proteção da capital do país, afastar a capital do país do litoral. Vamos lembrar, até 1763, a capital do Brasil, a capital do governo, era Salvador. A partir de 1703, com o desenvolvimento econômico ali da região sudeste, né, por conta da extração do ouro, a capital ela foi transferida para o Rio de Janeiro e ficou no Rio de Janeiro até 1960. Ou seja, essa ideia da transferência da capital do Brasil para a região central já era uma ideia bem antiga, que foi colocada em prática apenas no século XXI. Também na intenção de, se houvesse algum ataque no território brasileiro, a capital ela estaria protegida, ela estaria afastada do litoral. A maioria das cidades satélites do Distrito Federal não estava no projeto original de Brasília. Apesar disso, são as áreas de maior densidade demográfica do Distrito Federal. Por que isso ocorreu? Vamos lá. As cidades satélites elas não estavam no projeto urbano de construção de Brasília. O que aconteceu, então, que houve o crescimento dessas áreas no entorno? Nestas áreas, pessoal, vão se estabelecer parte dos trabalhadores que construíram Brasília, os chamados candangos, né? E a maioria dos migrantes que foram atraídos para a nova capital. Na ideia, né, gente, de melhores oportunidades, de maiores oportunidades e de melhores condições de vida também. À medida que a população ela vai chegando em um determinado local, e este local ele não apresenta estrutura básica para receber essa população, gente, ela vai se deslocando e vai se concentrando, se estabelecendo nas áreas mais periféricas, né, nas áreas mais afastadas da região central principal, que no caso era Brasília. Páginas 156 e 157. Número 1. Leia a reportagem. Na favela estrutural do Distrito Federal, o caminho da cidade satélite de Taguatinga, Oswaldina Neres da Silva, de 36 anos, vive com seus 8 filhos. Somando os R$ 130 que recebe do Bolsa Família, do governo federal, ao benefício de renda minha do governo do Distrito Federal, mais um salário mínimo de pensão do seu falecido marido, que trabalhava num depósito de caminhões, a família de Oswaldina tem uma renda per capita mensal de R$ 57, o que a classifica no grupo de indigentes por qualquer linha de pobreza utilizada no Brasil. Indigentes são aquelas pessoas, Quinto, que vivem em condições de miséria, de extrema pobreza. Tem mês que dá, tem mês que não. E se eu compro comida, falta roupa, ela diz. Há 17 anos, Oswaldina, que só estudou até a 2ª série e se considera analfabeta, veio de Itaueira, no Piauí, para Brasília, acompanhada do marido Raimundo Nonato e de uma filha recém-nascida. Ela diz que, apesar da situação difícil em Brasília, a família está melhor do que no Piauí. Lá, muitas vezes, nem comida tinha. Lembra, Oswaldina é um exemplo da legião de migrantes pobres que veio para Brasília atraída pelo status e pelas oportunidades oferecidas pela capital do país. Mais recentemente, a política de oferta de lotes, atribuída principalmente ao ex-governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, intensificou essa corrente migratória. Nessa imagem está mostrando estudantes da vila dos catadores de lixo aguardando o ônibus no lixão da favela estrutural em Brasília, no Distrito Federal.
Essa reportagem aqui, ela é do estado de São Paulo, 19 de fevereiro de 2006. É importante prestar atenção na data dessa reportagem, quinto ano, porque estes dados aqui podem ter mudado, tá? Essa situação aqui pode ter se alterado também. Então, no número 2, está falando o seguinte: por que a família de Oswaldina é considerada indigente? Porque essa família, gente, ela tem renda muito baixa, né? Ela vive em condições de pobreza, conta o básico do básico para a alimentação, a renda não dá para atender a todas as necessidades básicas, né, de sobrevivência, como boa moradia, acesso à cultura, acesso a lazer, acesso à educação. Número 3. O custo de vida no Distrito Federal é considerado o mais alto do Brasil. Como deve ser o dia a dia de uma família como a de Oswaldina em uma região tão cara? Deve ser muito difícil, né, quinto ano? Muito complicado. A população de baixa renda, gente, ela sente não é só em relação à moradia, não. Geralmente, esses locais mais pobres, mais periféricos, mais afastados do centro principal, são locais onde a oferta de serviços básicos, como água potável, como coleta e tratamento de esgoto, oferta de iluminação pública, vias asfaltadas, transporte público, são bem precários. Esses serviços, quando ofertados, são de qualidade muito ruim. Então, essa população não sente só em relação à moradia, só em relação à falta de recursos básicos à sobrevivência, mas também em relação à falta, né, dessa assistência governamental para esses locais, para essa população. Número 4. A reportagem cita uma prática recente que pode ter intensificado as migrações para Brasília. Qual é essa prática? É uma prática política, né, pessoal? A política de oferta de terrenos pelos políticos, ou seja, para angariar votos, né, para atrair eleitores, né? Principalmente essas práticas, elas são mais comuns em períodos eleitorais. Número 5. Explique a frase. A estrutura urbana do Distrito Federal abriga uma das maiores desigualdades sociais do Brasil. Pediu para explicar, né? Na estrutura urbana do Distrito Federal, a população se divide entre o plano piloto, população de maior renda e acesso aos melhores serviços, e as cidades satélites, que em sua maioria abrigam a população mais pobre e com acesso a serviços de menor qualidade. Página 158. Na página 158, quinto ano, está pedindo para vocês resolverem uma cruzadinha. Eu trouxe aqui só as perguntas, tá bem? Com as respostas da cruzadinha. Então, número 1, clima predominante na região centro-oeste. É o clima tropical típico, né, gente? Também chamado de tropical continental. Nesse clima, como nós vimos, são duas estações bem definidas, né? O inverno seco e mais frio e o verão quente e chuvoso. Número 2. Dois produtos agrícolas produzidos em grande quantidade no centro-oeste. A soja, né? E o milho. Número 3. Atividade econômica terciária importante para a economia das regiões sul e centro-oeste. O turismo, né, pessoal? O turismo é extremamente importante, principalmente o turismo ecológico. Vegetação típica do centro-oeste é o cerrado. Número 5. Forma gerada pela erosão de encostas no centro-oeste. Essa erosão, gente, ela acontece pelo desmatamento, pela influência humana, né, que retira a cobertura vegetal do solo, deixa ele desprotegido. E quando chove, a água da chuva vai transportando terra, transporta material e vai escavando um buraco no solo. E esse buraco ele chama-se vossoroca, quando atinge o lençol freático. Então, esse é um tipo de forma. Local de Brasília, onde se localizam os órgãos mais importantes do governo federal.
É o plano piloto, né? Número 7. Nome dado aos trabalhadores que construíram Brasília, os candangos. Número 8. Forma de relevo elevada comuns nas regiões sul e centro-oeste, o Planalto, né, o famoso Planalto Central, da região central do Brasil. Agora nós vamos fazer a correção das atividades complementares. Número 1. Os estados da região centro-oeste fazem limite com quais outros estados do Brasil e países da América do Sul? Bom, Mato Grosso faz fronteira com Tocantins, Pará, Amazônia e Rondônia. E faz fronteira também com a Bolívia. Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Faz fronteira com Paraguai e Bolívia. Goiás faz fronteira com Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia e Tocantins. Número 2. O que são as cidades dormitórios? São as chamadas cidades satélites, né, pessoal? Tem este nome de cidades dormitório porque são locais onde a população vai apenas para dormir, em sua grande maioria. As pessoas se deslocam cedo desses locais para as grandes metrópoles e retornam apenas de noite. Número 3. Por que a construção de Brasília contribuiu para a formação das cidades satélites? Novamente, né, no entorno de Brasília vão se estabelecer a população de baixa renda e também aquelas pessoas que se deslocaram para o entorno de Brasília para trabalhar na construção. Número 4. Quais fatores explicam a expressiva urbanização da região centro-oeste? O forte êxodo rural, a concentração de terras e a construção de Brasília. Quinto ano, finalizamos então a correção, tá bem? Façam registro no caderno, tá? Quinto ano. Vai facilitar, inclusive, para estudar também. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula, então, tá? E lembrem-se, juntos no caminho certo.